Galerinha, vamos lá. Agora que a gente já aprendeu o conceito de procedimento, função e subrotina, nós vamos ter que separar agora, ampliar o nosso conhecimento de variáveis. As variáveis que a gente pode usar dentro da subrotina, dentro do procedimento, e as variáveis que a gente pode usar fora e as variáveis que a gente pode usar dentro e fora. É muito simples. Vamos lá. Abrindo o Visualg. Então vamos colocar aqui o nome do algoritmo variáveis globais. Beleza. Então eu vou dizer o seguinte, nós vamos criar aqui um procedimento. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos criar a variável global. Cria uma variável global do tipo inteiro. Aqui dentro do algoritmo, a gente vai dizer que global recebe o valor de 5. Escreva L. O valor de global é vírgula, aspas duplas, vírgula, global. Beleza, vamos ver aqui. A gente vai executar o algoritmo. O valor de global é 5. Perfeito. Então, nós vamos dizer o seguinte agora. Eu vou criar um procedimento chamado exemplo. Como eu falei, um procedimento mostra eu preciso ter abre e fecha do parênteses. Então eu venho depois da seção de variáveis, vou colocar mais deslocado aqui, procedimento exemplo, abre e fecha, início, fim, procedimento. E olha aqui que legal. Dentro do procedimento, essa variável global, eu vou mandar aqui, escreva L, dentro do procedimento exemplo, eu sei quanto vale global. Vírgula, global. Então eu venho aqui, global é 5, eu escrevo o valor de global é 5, aí eu vou para dentro do exemplo. Aí no exemplo eu venho aqui, escrevo e estou pegando só o valor de global. Vamos ver se funciona? O valor de global é 5, como a gente fez a primeira mensagem, e dentro do procedimento exemplo, eu sei quanto vale global, que também vale 5. Então, o que quer dizer uma variável global? Uma variável global quer dizer o seguinte, eu defini ela aqui, na seção grandona, na primeira seção de variáveis. Então, essa variável global ela vai existir em todos os lugares até o fim do algoritmo. Se eu colocar outro procedimento aqui, procedimento exemplo 2, início, fim, procedimento. Vou copiar isso aqui. Copio essa linha para ficar mais fácil. Venho aqui, vou colocar aqui exemplo 2. Exemplo 2. Global dentro de exemplo 2. Dentro de exemplo 2. Aí eu venho aqui e chamo exemplo 2. Executa. O valor de global é 5. Dentro do exemplo é 5. Dentro de exemplo 2 também é 5. Perfeito. Joia. Agora, se eu quiser aqui
Vamos, por exemplo, dentro do exemplo 1, dentro do exemplo 2, vamos lá. No exemplo 2 eu vou criar uma variável local do tipo inteiro. Aí eu venho aqui, local recebe 10. Escreva L local dentro de exemplo 2, vírgula, local, faltou aspas. Vou fechar o parênteses. Então eu tenho aqui, na rotina exemplo 2, no procedimento exemplo 2, eu criei uma variável interna aqui dentro do tipo inteiro. Então eu tenho o acesso à variável global e à variável local. Vamos ver, a variável local está valendo 10. Então beleza, olha lá. A global aqui dentro do algoritmo. Dentro do procedimento exemplo, a global está lá 5. Dentro do exemplo 2, a global continuou com o valor 5. Né? Aí eu venho aqui e dentro do exemplo, a local dentro do exemplo. Joia. Vamos fazer uma outra coisa aqui, ó. Dentro do procedimento aqui, ó. No exemplo, eu vou fazer global recebe 25 dentro da exemplo. Vou alterar o valor dela. Então ela tem 5. Aí eu vou mostrar aqui o valor que é 5. Aí eu venho dentro de exemplo. Dentro de exemplo, eu coloquei outra coisa no valor de exemplo. Vou mostrar aqui. E depois eu vou para exemplo 2. Então eu tenho que mostrar no exemplo 2 aqui qual o valor que vai mostrar. Tem que ser o último que foi atribuído. Como é uma variável global, se eu alterar aqui, eu altero daqui para frente. Ó, eu venho aqui 5. Dentro do procedimento exemplo, eu alterei para 25 e mostrei 25. Aí a gente foi para o exemplo 2. No exemplo 2, a global dentro de exemplo 2 continua com o valor 25. Ou seja, esse valor 5 que eu coloquei aqui no início, ele foi perdido. Ele foi perdido. Então, se você alterar dentro uma variável global, se você alterar o conteúdo dela dentro de algum procedimento, beleza. Ela vai servir para todas as outras. Tá? Então, olha bem, aqui eu tenho uma local. Essa local funciona só aqui dentro. Ela existe só dentro de exemplo 2. Ela funciona só dentro de exemplo 2. Ela não existe aqui fora. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer aqui. Escreva L local. Vamos colocar aqui. O valor de local é ele não aceitou, porque, como eu disse antes, a variável local não foi encontrada. Ele está procurando aqui, porque como está dentro do início do algoritmo, essa local tem que ser definida aqui. Não, e ela foi definida dentro do procedimento. Então a variável local só existe aqui dentro. Ela não existe fora, ela não existe nem nesse algoritmo, ela não existe também no procedimento exemplo. Ela só existe dentro de exemplo 2. Então, por exemplo, se eu colocar aqui agora, olha, local do tipo inteiro. Então agora existe uma variável local do tipo inteiro. Deveria usar para todo mundo.
certo? Aqui dentro existe uma variável local do mesmo nome. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, local recebe 37. 37. E aqui, ó, local está recebendo 10. Então, ó, eu vou local 37. Aqui eu vou mostrar o valor de global, que a gente sabe que é 5. Aí eu venho para exemplo. Exemplo está aqui embaixo. Global recebe 25 e mostra 25. Aí eu venho para exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho a local, que recebe 10. Então eu vou mostrar 25 e 10. Vamos ver? Olha lá. Eu tenho aqui o valor de global é 5, porque ele veio 5. Vamos tirar isso aqui para parar de fazer barulho. O valor de global é 5 aqui. Aí ele vai para exemplo. Dentro do exemplo, global passou a ser 25 e mostrou 25. Dentro do exemplo, global valeu 25. Aí eu vou para exemplo 2. Exemplo 2, local é 10. Global continua com o valor anterior, ó, dentro do exemplo 2, o global é 25, igual aqui. Dentro do exemplo 2, o local é 10, está aqui. Aí ele saiu de exemplo 2 e mostrou o valor local, que é 37. Veja bem, aqui o valor local é 37. Apesar delas terem o mesmo nome, é importante notar o seguinte: esta é uma variável local dentro do procedimento exemplo 2. Ela tem o mesmo nome, mas são variáveis diferentes. Esta só existe aqui dentro e esta existe dentro e fora. Mas como essa aqui foi definida com o mesmo nome, este procedimento, exemplo 2, não enxerga mais a variável local global. Porque se eu colocar isso aqui em comentário, aí esta variável local aqui é essa de fora. Então veja bem, ó, aqui eu estou desse jeito, a variável local dentro é 10 e fora é 37. São duas variáveis diferentes. Se eu comentar essa linha que está criando a variável local dentro, esta variável local passou a ser essa aqui. Vamos ver? Olha lá, a local dentro do exemplo 2 é 10 e a variável fora do exemplo 2 também é 10, porque passou a ser a mesma. Então aqui a gente tem a diferença de uma variável local e uma variável global. Se você estiver com o mesmo nome da variável, quando você alterar o valor dela dentro do procedimento, ela sendo local, quando sair desse procedimento, ela é destruída.